Vamos ver se está tudo certo. 3, 2, 1. Opa! Iniciamos. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. Para quem está vendo aqui ao vivo, bom dia. Estamos no domingão, né? E a galera está aqui para aprender. Que honra, tá? Para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. A energia é totalmente diferente, tá? Então vamos lá, galera. Olha, o que eu preparei para vocês? Eu preparei uma análise temática, né, que eu chamo de clínica. A gente vai ver essa temática, será a terceira temática, tá? Em seguida, vamos para a análise de uma carta e, por fim, vamos para as correções assistidas. Tá? Então, basicamente, a nossa aula hoje vai ser análise de tema, análise de carta e depois vamos emendar para as correções assistidas. As correções assistidas, como eu acabei de falar antes de iniciar a gravação, são individuais, onde eu vou corrigindo a redação de vocês, né? E vocês têm a possibilidade de perguntar para mim, né? Me interromper, fazer questionamento, sem nenhum tipo de vergonha, né? Porque vai estar eu e você na sala Meet, tá bom? Que legal! Vamos lá, deixa eu aceitar mais um aluno especial. Bom dia, Júlia! Então, beleza, vamos iniciar, tá? Vamos iniciar nossa análise. Deixa eu deixar aqui tudo bonitinho. Deixa eu deixar, fica errado falar, deixa eu deixar. Vamos lá, deixa eu parar. Pronto, agora sim ficou mais bonito. Ó. Deixa eu apresentar para vocês. Cena 2. Tá apresentando aí, galera. Vamos lá, deixa eu ver a proporção. Aqui ficou top, né? Ótimo, ficou top. Se porventura começar a ficar embaçado ou algo assim, vocês me avisem que eu vou tentar fazer um outro esquema que eu consegui fazer na outra turma e deu certo, tá? E deu certo, um esqueminha que eu fiz para outra turma que é espelhar o tablet e não as coisas do OBS. Mas ok, vamos lá para a nossa análise. Pessoal, eu preparei essa temática pensando, né, na utilização tanto das obras literárias que puxa essa parte de tradicionalismo, tá, e diversidade cultural, quanto também o macro tema, tá bom? Então, assim, Igor, qual é a obra literária que você colocou? Não, calma, foi várias, tá? Porque todos têm um cunho ali de regionalidade, né, de tradicionalidade, tá bom? Então, fica bem interessante a gente abordar isso aqui, tá? Vai cair isso aí na prova do exato? Talvez, é incógnita, tá? Talvez, é incógnita. Eu peguei uns estudos, vocês também provavelmente devem ter visto, né? Lá na UFT, na época do vestibular da UFT, 2022, 23, 24 ali, trouxe temáticas diversas, mais voltadas para a parte de ambiental, teve um que era uma parte mais subjetiva, individualismo, enfim, mas depois teve a parte de mercado, né, mercado de trabalho, ambiental novamente no primeiro exato, e agora, bom, alguma coisa está faltando aí, né? Então o cultural vem forte, né, uma possibilidade forte, tá? Então, tá aqui a nossa temática de hoje, né? Os desafios para a proteção da diversidade cultural e o fortalecimento das identidades territoriais, tá bom? É uma temática longa, um fragmento longo, mas um fragmento muito massa. Ó, o Matheus aí gostou pra caramba, tá? Fragmento muito massa. Quando tiver na proposta, a gente vai analisar a proposta também. Quando estiver analisando a proposta, vocês irão observar também qual é o texto, né? Qual foi o texto escolhido para a proposta da carta, tá bom? Lembra do nosso desafio, construir uma carta, tá? Uma carta. Eu falei que no mínimo vocês terão 4 correções, mas pode chegar até 5 correções, beleza? E aí eu quero uma carta. Tá? O resto, se você quiser somente botar a dissertação argumentativa que está mais acostumado, aí você coloca, tá? Mas uma carta é um pedido do seu prof. Tudo bem. Vamos começar logo falando sobre as palavras-chave, né? As palavras importantes para a gente não deixar faltar nada, tá? Palavra-chave é extremamente importante, já que você, utilizando ela, retomando ela, você vai estar se certificando que não está tangenciando ou então fugindo do tema,
tá bom? Além do mais, tem competência que analisa a abordagem completa da temática. Você retomando e entendendo o que ela quer, você vai pontuar, né? Vai chegar na pontuação máxima dessa competência, tá bom? Então, olha só. Palavras-chave são as palavras mais importantes que delimitam o assunto. São as palavras que geralmente sinalizam um problema, ou então está associada a um problema. Então, vamos observar aqui, ó, desafios. O próprio desafios já dá a ideia de que há um problema. Então, a gente vai pensar e vai abordar desafios, empecilhos, imbróglios, vai colocar isso no nosso texto, tá bom? Identidade coletiva. Identidade coletiva, ela pode ser tanto voltado para o assunto, que é o de verde, quanto para a palavra-chave também, para você colocar lá. Tá? Para você colocar dentro do seu texto. Identidade coletiva deve ser retomado. Professor, eu posso repetir mais de 2, 3 vezes? Você pode. O cuidado é não colocar tudo muito próximo, tá? Então você pode ali espaçar e aí colocar a identidade coletiva mais de uma vez. A globalização eu trouxe aqui como uma alternativa para os desafios, tá bom? Uma alternativa para os desafios. Por quê? Porque a globalização, vocês sabem, a globalização, por esse processo de aproximação e também de aglutinação de diversas culturas, vai ter uma cultura que vai sofrer o apagamento, né? O que a gente chama de violência simbólica. Então, a globalização é um dos desafios para você superar e promover a diversidade cultural, né? A pluralidade, a diversidade cultural. Então, é uma palavra muito importante também para vocês anotarem aí, ok? Aí, vamos para o assunto. Diversidade cultural, povos tradicionais. Diversidade cultural, quantidade de cultura que temos no nosso globo, tá? Aqui é mais voltado para onde, professor? É mais voltado para o Brasil? É mais voltado para o mundo? Então, presta atenção. A UFT geralmente não traz ali o direcionamento específico para o Brasil. No entanto, isso é apenas um indício para você também estender um pouquinho mais, não ficar restrito ao Brasil. No entanto, se você quiser focar mais no Brasil, é mais interessante, tá? Nada ali impõe você de não citar outras situações e outros lugares, tá bom? Então fique esperto quanto a isso. Não existe Brasil no exato, né? Ao menos o que ele mostrou e que a UFT também vem trazendo. Tudo bem. Povos tradicionais. Quando a gente pensa em povos tradicionais, que já está aglutinado aqui dentro da diversidade cultural, a gente tem que pensar em vários, tá bom? O que vem na nossa mente de cara, quando pensa em povos tradicionais, é indígenas, né? A gente pensa nas tribos, né? A gente pensa justamente nisso. Mas, no entanto, não é bem assim. Existe uma diversidade de povos tradicionais, tá? Então, sertanejos, pode colocar os quilombolas, e aí vai. Quebradora de coco, babaçu, são comunidades, são povos tradicionais, tá bom? Igor, nesse caso, é para eu ficar restrito? Não, não é para ficar restrito. Você vai alargar, você vai colocar outros povos tradicionais, tá bom? Igor, e aquele material que você disponibilizou? Então, gente, vou até falar para vocês. Aquilo dali é a apostila temática. A apostila temática tem evidência, tem consequência, tem contextualização, tem proposta de intervenção, tá? Ou seja, a apostila temática dá o embasamento. Aquela apostila eu utilizei para um tema específico, né, que era a questão indígena, né? Mas você pode utilizar para fundamentar, porque lá tem muitos insights interessantes, então muito bem feito aquela apostila que eu disponibilizei para vocês. Vamos passar. Então, bora lá. Contextualização é sempre interessante a gente trazer uma pequena definição, né, do que a gente vai trabalhar para entender melhor o que é cada coisa, né, para abrir realmente a cabeça, tá? Então, bora lá. Diversidade cultural refere-se à variedade de expressões culturais existente entre diferentes grupos sociais, que incluem língua, tradições, saberes, modo de vida, crença, culinária, então inclui muita coisa. Isso são as tradições, a diversidade cultural, tá? A cultura aqui de Imperatriz, vocês que não conhecem, que não são daqui, é comer panelada. Aqui é cultural, pô, a panelada, entendeu? Então, ó, isso aqui já é uma diversidade cultural. Enfim, tô dando só um exemplo pífio, né? Aí vamos continuar. Identidades territoriais dizem respeito à relação simbólica entre povos e seus territórios, que são fundamentais para a construção de suas culturas. Vamos lá, deixa eu dar destaque para isso.
suas culturas, memórias e modo de existência, né? Modos de existência. Então, ó, quando era criança, teve a construção da barragem de Estreito, né? A construção ali da barragem de Estreito, que divide Maranhão e Tocantins. Que aquela ponte que fica perto até caiu, né? Foi muito divulgado. Bom, naquela época, pessoal, muita gente foi prejudicado, muitos territórios ali que trazia a memória, a existência de determinados povos que estavam ali presentes, acabaram. Né? Tô dando um exemplo aqui do Maranhão. Isso aconteceu de diversas formas e diversas vezes durante a formação nacional, né? Mas é interessante que aqueles povos, eles foram remanejados, aqueles povoados, aquelas pessoas ali foram remanejados para outros lugares, né? Para outros lugares mais afastados. E isso acaba sendo um apagamento da cultura, né? Uma violência simbólica, tá? Então, diz respeito à relação simbólica entre um povo e seu território. Essa questão foi totalmente rompida, tá bom? Então, é um dos grandes obstáculos também, se você conseguir encaixar o modo econômico atual, né? O modo econômico atual, o capitalismo vigente, diante desses obstáculos, né? Por quê? Porque tem a tendência de segurar aquele povo, aquela existência, e tem a tendência do progresso nacional. Então, é bem interessante também essa relação, tá? Ok, eu tô metralhando. Pessoal, me diga, tá tudo certo por aí? Eu tenho alguma dificuldade, alguma dúvida? Ó, a Kelly falou sim. Aê, Matheus, Sara, tá? Show de bola. Ó, o Matheus, o Matheus, ele tem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Uai, cadê o Matheus? Matheus, aqui. Matheus Guajajara. O Matheus, eu acho que ele tem uma experiência, né, Matheus? Ou não? Você... Guajajara é de onde mesmo? Agora eu fiquei confuso. Você é daqui no Maranhão. Pode me ajudar. É daqui no Maranhão, Guajajara? Não. Então é do Maranhão, né? Tu mora em Grajaú mesmo? Sim, né? Pois é. Ô, Matheus, por favor, sempre quando tiver ali alguma coisa para acrescentar, que eu acredito que tem uma proximidade maior para essa relação cultural, me ajude, né? Ajude os colegas também para trazer essa visão de mundo, tá bom? Valeu. Show de bola. Vamos continuar então. Dentro da contextualização, eu vou trazer aqui um pequeno aparato histórico, mas vocês conhecem muito bem, né? Desde 1500, existiam cerca de 5 milhões de indígenas e mais de 1.000 etnias no território brasileiro. Hoje são cerca de 1,7 milhão de indígenas, segundo o censo de 2022. Tá, o que tu quer dizer com isso, Igor? Olha a redução drástica, né? Olha a redução drástica. Tá? De 5 milhões, isso é uma estimativa, né? Mas já essa parte aqui é algo mais voltado para a realidade, né? Foi uma pesquisa mais aprofundada para a atualidade mesmo. Então, o censo 2022 não faz tanto tempo assim, 1,7 milhão de indígenas segundo o censo, tá? E, a gente percebe que essa redução vem se acentuando, né? Vem se acentuando. Por qual motivo, professor? Já a gente vai discutir as causas desses desafios existirem, tá? Mas o fato é que vem sendo muito sincretizado a cultura até chegar o momento que há o apagamento mesmo, tá? Até chegar o momento que há o apagamento. E isso não pode acontecer, né? A gente deve ali ter o respeito para a cultura, né, desses povos tradicionais. Tudo bem. Essa imagem que eu trouxe foi a primeira missa no Brasil, né? Mostra justamente os jesuítas fazendo a catequização. E assim, a gente percebe que aqui a igreja, né, a igreja católica,
questão de época mesmo, acabou fazendo um apagamento cultural, né? Então, teve uma violência simbólica muito grande, porque aquela época era totalmente diferente a visão de mundo, né? E para eles tudo que era cristão era o mais correto, né? Então, o que não era, era considerado barbárie, né? Uma barbaridade ali, né? Ou seja, povos bárbaros que são incivilizados, tá bom? Isso aqui mostra de cara o quanto que a violência simbólica existiu desde sempre, desde a formação nacional, tá? Existe também esse documentário, pessoal, muito interessante. Esse documentário, ele conta, ele conta os desafios dos povos tradicionais. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia. Esses desafios não é apenas questões indígenas, mas também quilombolas, né? E também sertanejos. É muito interessante porque você vai abrir a sua visão de mundo, tá? Recomendo demais hoje à tarde, hoje à noite, 30 minutinhos aí enquanto você está lanchando, alguma coisa assim. Veja esse documentário que mostra relatos reais, né? Relatos ali contados pelas pessoas que estão vivendo naquela situação, né? De violência contra as suas tradições, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho da história, vocês vão se aprofundando. Eu separei aqui uma frase de Darcy Ribeiro, né? Um antropólogo e pensador brasileiro. O que é que ele diz? A cultura é a identidade viva de um povo. Beleza? Preservar suas raízes é garantir o futuro da humanidade. Perfeito. Preservar as raízes de um povo é torná-lo vivo, né? É torná-lo vivo, ok? Se a gente acabar com essa preservação das raízes, vai ficar uma população sem um histórico de diversidade. Vai ficar homogêneo. E qual é a graça nisso? Não tem. Tá? Cadê as histórias dos antepassados? Cadê as identidades? Ok? E aí, quando a gente observa a visão da maioria das pessoas, é uma visão extremamente pessimista diante dos benefícios que a nossa Constituição Federal, FUNAI, enfim, outras instituições dão, né? Ou seja, elas dão os benefícios para tentar preservar, né? O Matheus, se tiver alguma coisa para falar, fale. Bom, dá ali fundos para preservar, dá meios para preservar, né, a cultura indígena, né, e também as outras tradicionais, no caso a Constituição Federal, e muita gente fica olhando, meu Deus do céu, né, tá ganhando tanto dinheiro, tá ganhando tanto incentivo sem trabalhar, né? A visão da maioria é assim, sendo que, pelo amor de Deus, é uma visão totalmente errada. É uma visão totalmente errada, justamente porque não tem um esclarecimento diante dessa questão, tá bom? Então, Darcy Ribeiro está aqui muito bem representando. A cultura é a identidade viva de um povo, e muitas vezes a cultura é passada de boca a boca, né? Não tem relatos escritos e tudo mais. Então, o pajé, alguma coisa assim, vai passando ali a cultura de boca a boca, tá? E quando a gente rompe isso, cadê a ancestralidade? Cadê? Então é muito complicado. Ok, e na Constituição Federal, professor, como é que eu poderia utilizar? Eu já vou dizendo que a Constituição Federal, na minha opinião, é o melhor repertório, porque é o que é mais validado, né? Não é que seja o mais validado, mas tem um peso muito forte. A Constituição Federal de 1988 traz benefícios diversos, tá bom? Então, olha só, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à diversidade étnica e cultural dos povos tradicionais. É o artigo 231 e o artigo 232, tá? 231 e o artigo 232. Assegura com benefícios, tá? E também protegem esses povos tradicionais, tá? Então, bora lá. O reconhecimento da posse permanente das terras que tradicionalmente ocupam. Isso aqui foi uma disputa muito grande no antigo governo, né? Teve uma confusão gigantesca entre os agronegócios, entre as empresas de agronegócios, né? Os agronegócios. E a preservação de uma reserva, né? Uma reserva ali natural para aqueles povos tradicionais ficarem e
e crescerem, né? A família, passarem de geração em geração. Tá. Isso aqui é um grande debate, né? Sobretudo no último governo, iniciado no último governo, que teve essa flexibilização nessa determinação, né? Então, muitas empresas começaram a invadir território que não era para invadir. Tá? E aí gerou conflitos entre os povos tradicionais e também os agronegócios, né? As empresas fortes aí do ramo agrícola, tá? E também do ramo de pecuária, tá bom? De pecuária também. Então, bora lá. A proteção das manifestações culturais está lá no artigo 215 e 216. Então, preste atenção. Se você está falando sobre a diversidade, o respeito à diversidade étnica, você vai colocar o artigo 231 ou o artigo 232. Os dois falam da mesma coisa. Se você está falando sobre a proteção de manifestações culturais, independente de quais sejam essas manifestações culturais, você vai colocar o artigo 215 e o artigo 216, tá? Esses direitos visam assegurar a identidade, os modos de vida e os territórios desses povos, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa temática. Desafios para a proteção da diversidade cultural. Tem na Constituição, mas por que não é concreto, né? Fortalecimento das identidades territoriais. Tudo bem. Houve, na realidade, um enfraquecimento no antigo governo, né? Houve um enfraquecimento no antigo governo. Tudo bem. Vamos lá. A gente tem que buscar medidas para aumentar, ou seja, fortalecer, tá bom? E aí, Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e filósofo brasileiro, né? O que ele diz? Sem território, não há cultura. Sem cultura, não há futuro. Tá? Muito bom. Sem território, não há cultura. Sem cultura, não há futuro. Tá? Muito interessante. Tá bom? Krenak é top. Bom, Kelly, exatamente. Mas você pode fazer tanto a citação direta, deixando entre aspas, ou a citação indireta, sem aspas, tá? A diferença que vocês observam, né, uma citação que esteja com aspas e outra sem aspas, é porque uma é direta, que no caso é aspas, do jeito que aquele pensador realmente falou, né, ou então a frase atribuída a ele, e já uma interpretação sua, uma paráfrase, já é uma citação indireta. Você pode usar das duas formas, tá bom? Muito bom. Vamos partir para a argumentação. Igor, então, eu sei que existem esses desafios. Como é que eu vou combater esses desafios, né? Bom, combater vai ser a intervenção, ok. Mas quais são os causadores desses desafios? É essa pergunta que eu quero que vocês façam. Porque lá na explicação eu quero muito bem trabalhado. A UFT gosta disso, né? O Exato gosta disso. Já mostrei isso para vocês, tá? Bem trabalhada a sua explicação. Então, bora lá. Causas. Pressões econômicas. Vamos lá. Agronegócio, mineração, desmatamento, tá? Sempre pensar nisso. Pressões econômicas. Pressões econômicas é um grande desafio, é um grande causador dos desafios, tá bom? Globalização cultural que uniformiza tradições locais. Também eu selecionei esse argumento justamente por conta da dificuldade de aceitar a diversidade cultural, tá? Então a globalização acaba tornando algo homogêneo, né? E isso não é para acontecer. A gente deve respeitar nossas ancestralidades. Aí bora mais. Falta de políticas públicas efetivas para a demarcação e proteção dos territórios. Bom, falta de políticas públicas efetivas. Tu não vai colocar falta de políticas, tá? Públicas. Falta de políticas públicas efetivas. Ou então tu pode citar um desses artigos aqui que eu mencionei e colocar que eles não são plenamente exercidos. Tá bom? Fica top também ali após o tópico frasal, lá no desenvolvimento 1 ou desenvolvimento número 2. Sendo que a minha recomendação é que você faça no desenvolvimento número 2 a parte do governo, a parte da política. Tudo bem, vamos para mais. Invisibilidade midiática das culturas tradicionais. Podia ser bem mais. Melhorou, mas podia ser bem mais, tá? O fato, tem que pensar sempre assim. Quando tem problema social, sempre vai pensar em esclarecimento,
educação, que no caso a mídia, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder muito grande de esclarecer. Porém, o que a gente vê? A gente vê que eles não fazem isso, né? Meio que deixa rolando. Vai focar no que interessa, no que dá lucro, no que dá mais ibope, né? Então, a invisibilidade midiática é uma das causas, beleza? Baixo investimento em educação bilíngue e preservação de línguas indígenas. Isso aqui é muito massa. Tem países que você vai ter a língua, né? A língua indígena e a língua ali do país que acolheu. Né? Se eu não estiver enganado, acho que é Peru ou Paraguai. Paraguai, certeza. Tem a língua, né, a espanhola, e tem a língua lá dos povos tradicionais. Aí a pessoa sabe as duas coisas. Isso facilita o quê? Facilita a preservação da cultura. Facilita a preservação da cultura. Tá? Facilita a preservação da cultura. Ok. Bom, se tem baixo investimento, é um dos causadores dos desafios, ok? Violência contra comunidades que resistem à expropriação de suas terras. É verdade, tá? Quando a gente observa também que quando o agronegócio quer pegar uma terra, eles usam armas, né? Ele não tá nem aí. A galera lá contrata pistoleiro mesmo, vão bem armado e arrocha, né? Vai quebrando tudo, né? Vai matando como se fosse bicho, tá entendendo? E aí, o que acontece? As comunidades tentam se defender, mas, pelo amor de Deus, onde é que eles vão conseguir todo o aparato que aqueles caras têm? Né? Questão de arma mesmo, armas, treinamentos táticos, enfim, etc. Então é muito triste, tá? Não, gente, pelo amor de Deus, isso aí já acontece há muito tempo e não vai pensar que não acontece mais na atualidade. Acontece e com muita frequência. Acontece com certa frequência, sim. Né? Não precisa nem ser uma grande empresa. Não precisa ser. Às vezes uma fazenda pequena que quer expandir ali acaba fazendo isso, né? Então, é tanto uma degradação ambiental quanto uma degradação cultural mesmo, né? Então, bem interessante esses argumentos para você refletir, tá? Alguém teria alguma argumentação assim que pensou, professor, pensei nessa argumentação diante desse debate? Fala aí para mim. Ficaria massa. Bia Nobre. Oi, Kelly. Sobre o que silenciamento midiático acontece aqui no Pará. Tem muito disso, sabe? Dessa violência. E é constante. Só que a gente raramente vê, por exemplo, alguma coisa no jornal sobre isso, no debate. Então, são coisas que acontecem com muita frequência, mas tem um silenciamento aí, né? Para manter. É verdade. É verdade. E aí eu te pergunto, qual citação que casa perfeitamente para essa frase que tu colocou aí? Que tu gosta muito, que tu ama. Deixa eu manter as de poder e disfarce da usar. Não, e a que tu. Não, perfeito, dá pra usar. Perfeito, mas não é essa que eu queria escutar. Aquela que tu coloca no contexto. Que tu coloca no contexto. Bom, Hannah, com certeza. A Hannah cai perfeitamente, cabe perfeitamente aqui, porque realmente a gente observa que determinadas regiões acontece com bastante frequência, né? E aí aquela história, algo negativo visto 1000 vezes, torna banal. Se torna banal. De novo esse assunto, de novo esse assunto, de novo esse assunto. Tá? Muito bom, muito bom. Certo, então bora continuar, né? Porque assim, não é somente as causas, explicações, a gente vai ter que trabalhar também consequências, né? Os impactos. Os impactos. Rapaz, meu amigo, olha a coxa desse cabo, senhor. Olha a panturrilha. Ah! É doido, né? Olhando aqui pra mim, chega deu vergonha. Certo, aí vamos lá. Consequência, né? Deixa eu ver se eu tô enquadrado. Um pouquinho menos. Agora foi. Consequências. Bora lá para as consequências. Bom, a consequência maior
essa dissolução, essa erosão cultural, né? É uma consequência grande e grave, né? Que é a perda de línguas, rituais e saberes ancestrais. Perda de línguas, rituais e saberes ancestrais, tá bom? Outra, aumento da vulnerabilidade social e pobreza. Isso é verdade. Ai, gente, triste, ó. É triste porque, assim, quando a gente vê que determinada comunidade é bem assistida pelo governo, tudo bem. Ainda tem um pouco mais de respaldo, tem médicos que vai lá, né? Tem, tem operações para melhoria do local onde eles vivem, né? E também questão de saneamento básico, né? Questões de saúde. Mas tem locais que não tem isso, né? E aí entra o problema. Entra o problema gigantesco, porque igual aconteceu, e já acontecia isso antes, mas aconteceu com uma análise. Eu estava indo para um estágio e aí vi, né? Não foi eu que atendi, mas eu vi a situação, fiquei sabendo também. Comunidades, né? Era só uma mulher, uma ninha de filho, né? Vários filhos, né? E a maioria com deformação. A maioria com deformação e ela passando muito mal, morreu porque não era assistida adequadamente, né? Porque não era assistida adequadamente. Então, é um negócio que a gente deve trabalhar com seriedade também, essa questão de acolhimento. Matheus Grajaú ali na... Caramba, eu não sei o nome certo, mas ali perto de Grajaú tem um lugar que a gente vai ter estágio, né? Vai ter estágio. Aí vai ser bem interessante, eu vou ter esse contato a mais para conhecer, porque eu não conheço tanto lá. Mas eu queria conhecer e eu vou ter essa oportunidade, né? Aí o que que a gente faz lá? Quem passou diz que faz coisas de rotina. Tudo bem. Aí tem gente que aceita e tem gente que não aceita, né? Por questão cultural, um medo, aí não aceita. Então, não acredito que eu vou gostar assim, tá? Porque eu converso demais, eu tenho essa visão de conhecer a história, né? Dar uma proximidade. Eu gosto disso. Eu gosto muito da clínica, né? E são coisas básicas, são coisas meio que fáceis ali de gerir, né? De passar, conduta, enfim. Então, bem interessante isso, e sim, é uma consequência, aumento da vulnerabilidade social. Imagina, a pessoa perder o território e de repente ir para uma cidade. Vai ter o quê, pô? É igual a gente vê pedindo dinheiro com uma porrada de filho, assim, porque ele não tem o que fazer. Tá em situação de vulnerabilidade. Entendeu? Aí, bora lá. Outra consequência, aceleração da degradação ambiental em áreas desprotegidas. Ah, mas por que, professor? Galera, as comunidades tradicionais protegem o ambiente em que elas vivem. Não tem essa situação predatória demais, igual tem a questão industrial, essa questão do agronegócio. Tem uma queimada ou outra? Tem, mas situações tradicionais que ocorrem desde que mundo é mundo, tá? Que é para a questão de rotação ali de cultura, né? Essas questões tradicionais existem, né? Mas é totalmente diferente do que a gente observa com o desmatamento exacerbado das empresas e tudo mais, tá bom? Mas é isso. Você pensa como consequência desses desafios na aceleração da degradação, porque as comunidades protegem o lugar onde elas vivem. Tá? Tudo bem. Evidência. Trouxe aqui o Unesco. O Unesco fala que 43% das línguas indígenas no mundo estão ameaçadas de extinção. Isso é muito. Muito mesmo. Tá? CPT 2023. Aumento de 25% nos conflitos fundiários envolvendo povos tradicionais no Brasil. Tá? Caramba, deixa eu pesquisar bem aqui o que é o CPT mesmo, que eu esqueci. A sigla, deveria ter colocado aqui, ó. CPT. Cadê a manchete que eu vi? Pronto. É Centro de Pesquisas e Análises Tecnológicas. Tá? O que ela analisa? Olha só.
É uma organização que documenta e acompanha conflitos no campo, tá bom? Então, na verdade, é a Comissão Pastoral da Terra, é isso. Vacilei. Na verdade, é Comissão Pastoral da Terra, exatamente. Comissão Pastoral da Terra, né? Então, ela analisa ali os conflitos que estão acontecendo no campo, né? Aí, o que ela trouxe aqui, ó? Aumento de 25% nos conflitos fundiários envolvendo povos tradicionais no Brasil. Então, é uma evidência para vocês utilizarem. O relatório da ONU, né, traz ali que territórios indígenas são 25% mais eficientes na conservação da biodiversidade. É aquela história que eu falei para vocês, tá? Então, o fato de você tirar os povos tradicionais ali acaba aumentando a degradação, tá? Acaba aumentando a degradação. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu anotei também, deixa eu botar aqui que eu anotei para vocês de propostas de intervenção. Espera aí, que eu anotei bem aqui. Ó, sobre proposta de intervenção, como é que a gente vai resolver? Claro que você vai ter que colocar de acordo com a sua argumentação. Mas a primeira coisa que a gente deve pensar é questão do Estado, que infelizmente ele tá ali para cumprir e não cumpre. Né? Então a gente pode colocar o Estado como agente, beleza? Aí coloca o ministério adequado, de acordo com o que você colocou, tá? Sociedade, mídia, ok? São os agentes. Pode citar até o Ministério da Educação, se você quiser, para a questão da conscientização, do esclarecimento, do aumento da criticidade, tá? Sobre o Estado, aumentar ou efetivar os artigos que vocês colocaram, né? Fazer uma demarcação e proteção dos territórios de forma eficiente, né? Como, né? O modo meio, vocês podem utilizar políticas públicas envolvendo especialistas e também canais de denúncia, tá? É bem interessante isso aqui. E a finalidade é só reverter o problema que você abordou. Pode colocar garantir a preservação das culturas locais se você abordou que está tendo uma quebra dessa preservação cultural. Tá? Sobre educação e sobre mídia, vocês podem pontuar a respeito do esclarecimento sobre a importância das culturas tradicionais. Pode colocar também dentro da grade curricular um estudo mais ativo para a conscientização a respeito das comunidades tradicionais. Tá? E a finalidade, promover ali o respeito à diversidade. Tá bom? Então, eu quero ver o que vocês vão colocar, né, sobre o agente, a ação, o modo meio, detalhamento e finalidade, tá? Sendo que o detalhamento, como eu já falei para vocês, ele é um pouco mais aberto, né? Vocês podem deixar um pouco mais simples, tá bom? A solução não é para ser uma preocupação muito grande, beleza? Mas eu quero que vocês coloquem todos os itens, porque você colocando todos os itens, você não vai deixar uma solução prejudicada, tá? Então eu quero que vocês coloquem todos os itens. Pode ser uma só solução ou duas soluções, tá bom? Uma só solução, se for uma tese causa e consequência, ou então a tese bilateral, tá bom? Ou até mesmo causa-causa, tá bom? Depende ali, você pode fazer uma solução só para eles, ok? Ou então duas soluções quando você abordar causa, tá bom? Fique a critério de vocês, vai ficar a critério de vocês, tá bom? E a gente vai encerrar essa primeira parte com essa citação, tá? Amartya, economista e filósofo indiano, tá? Ele é da Índia, indiano. O que ele diz? Respeitar a diversidade cultural é um compromisso com a justiça, a dignidade e a vida. Também fica muito bonito isso, tá? É outra citação que eu achei muito interessante. Deixa eu ver o chat. 3, 2, 1, Matheus. Finalidade. Preservar os territórios e costumes para a participação com a participação de órgãos de fiscalização e de mídia. E da mídia. Aí, olha só, Matheus, tu vai colocar de uma forma organizada, tá? Então, agente, ação, modo meio, beleza? E finalidade. Tu pode até brincar com a ordem desses itens, mas deve estar contido lá na tua proposta de intervenção esses itens. Show, Matheus. Beleza. Aê. Vamos continuar. Ó, deixa eu mostrar a outra coisa aqui. Essa apostila temática, como eu falei para vocês, ela
já tinha ela, né? Já tinha abordado isso no ano passado. Tinha abordado no ano passado, mas tem muita coisa valiosa para vocês aprenderem caso seja necessário. Bom, eu acredito que só com a clínica, pegando aqueles pontos chaves, você pontos chave ali, você já vai conseguir fazer uma redação. Mas se você quiser aprofundar, tem isso aqui também, tá? Muito massa, ó, cocar, pintura, show de bola. Maravilha. Nesse tema foi o combate à desvalorização dos povos indígenas no Brasil. Então, ó, pode ver que tem toda a parte teórica, introdutória sobre as lutas, né, dos povos indígenas no Brasil, ok? Repertório teórico. Eu sempre deixo aqui, ó, atenção às expressões em vermelho que podem ser utilizadas. Muito legal. Muito legal. Aqui fala sobre os jogos indígenas, como se fosse uma Olimpíada, sabe? Muito massa. Muito massa isso. Ó, antipolítica, desassistência, são repertórios para você colocar dentro da sua explicação. Cultura, algumas PL, dados também, além dos dados que eu mostrei para vocês, tem esses dados aqui também, tá? Ó, homologação de terras indígenas por gestões presidencial, né? Sarney 67, Fernando Collor 112, Itamar 18, Fernando Henrique 145, Luiz Inácio da Silva nos antigos governos, né? 79, Dilma 21, Michel Temer 1 e aqui 0, né? 0 no Bolsonaro. Então, homologação, eita, nome é difícil, é justamente você atribuir uma terra ali para o indígena, né? Ok, isso, fonte confiável, agência Senado é extremamente confiável, tem citações, tá? Tem outras citações. Ó, enquanto existir uma erva, uma árvore ou um rio no planeta, nós, povos indígenas, existiremos, né? Interessante. Daniel Munduruku. Ó, os povos indígenas são a última reserva moral dentro desse sistema. Bem interessante. Ok, ó, Krenak também. A nossa Constituição tem um capítulo que é destinado aos direitos dos índios, né? No caso, indígenas. Isso é muito significativo. Tem lá, eu mostrei para vocês. Filmes, né? Tem A Última Floresta, 2021, bem massa. É um documentário, né? Tem Aimbo, A Guerra da Amazônia, 2021. É um filme de animação bem interessante. Você chora, viu? Já vou adiantar, se você assistir isso aqui, você vai chorar, tá bom? Ex-Pajé, também muito massa, esse documentário. Xingu, nossa, Xingu é muito doido. É muito doido. Tá? Muito massa mesmo. Eles trocam a vida da cidade, pô, pra viver lá dentro da comunidade indígena. Muito bom, tem na Netflix. Tem livros também, ó, Direitos dos Povos Indígenas em Disputa, Manuel Carneiro. Pode perceber que sempre tem um pouco ali, uma contextualização do que é abordado. Não precisa nem ler tudo, né? Só saber como utilizar. Esse livro de Darcy Ribeiro também, ó, O Povo Brasileiro. Tá bem interessante para vocês darem uma olhada aí. Tainá também, né? Top demais. Top demais. Ok. Ok. E aí, gente, bora lá, que a gente já tá finalizando. Já estamos finalizando, mas antes vamos para cá, para a proposta. Como eu já mandei no grupo, eu ainda não subi nem essa e nem a outra proposta. Por quê? Porque teve aquele empecilho, né, do feriado e depois eu resolvi, só que acabei não colocando. Mas enfim, vai ter lá a proposta. Hoje mesmo vou subir logo as duas de uma vez, tá? E hoje vai acabar aquelas redações, né, para a gente corrigir. Vamos corrigir elas. Tem aqui, ó, texto 1, texto 2, texto 3, tá a proposta, desafios para a preservação, né? Desafios para a preservação, desafios para a proteção, desculpa, a proteção para desafios para a proteção da diversidade cultural e o fortalecimento das identidades territoriais. Isso aqui é a proposta temática para a dissertação argumentativa.
E aí já a proposta da carta do leitor está aqui, ó, texto 2. Território e identidade. Território e identidade. A luta pelo reconhecimento. É o texto 2, eu vou ler o texto 2 porque a gente vai analisar uma carta rapidola, tá? Então bora lá. Território e identidade. A luta pelo reconhecimento. Atenção, vamos comigo. A relação dos povos tradicionais com o território vai além da dimensão material. É espiritual, histórico e cultural. Como exemplifica a socióloga Manuela Carneiro de Cunha, o território é visto como uma extensão do corpo coletivo, olha só que forte, para comunidades indígenas e quilombolas. Dados da Comissão Pastoral da Terra, CPT, mostram que em 2023 o Brasil registrou 1.185 conflitos por terra, sendo que 38% envolveram povos tradicionais. A ausência de reconhecimento oficial e a lentidão na demarcação fomentam a expulsão dessas comunidades, levando a processos de degradação cultural, aumentando, né? Vamos lá, levando a processos de degradação cultural, aumento da vulnerabilidade social e urbanização forçada. Perfeito. Perfeito para vocês. Ótimo. Aí tá aqui diante, vocês vão pensar em uma carta. O que é que vocês pensam ao lerem isso? Né? O que é que vocês pensam ao lerem isso? Beleza. Aí eu fui fazendo a carta, tá? Essa carta, ela seguiu os moldes que eu ensinei para vocês, tá? Lembrando que a carta não é para ter, assim, algo fixo, né? Uma parte estrutural, mas meio que seguir uma parte estrutural daquela carta que eu mostrei para vocês. Aquela carta que tirou nota excelente lá na Unicamp, né? Eu olhei também outras cartas da Unicamp, tem algumas que vêm totalmente diferentes, tem outras que vêm naquele formato, tá? O importante aqui é uma boa carta. Tudo bem, aí a gente vai continuar. 3, 2, 1, cadê a carta? Tá aqui. Vamos para a carta, análise de carta. Análise de carta, análise da carta. Vamos lá. Primeiro, já venho colocando, ó, prezado editor, tá? Por quê? Porque a proposta pede para você fazer o prezado editor. Deixa eu voltar na proposta, só para ficar melhor. Eu vou ler toda a proposta da carta, ó. Ó, cadê? Aqui. Após ler o texto 2, território e identidade, a luta pelo reconhecimento, tudo bem, é o texto 2. Você refletiu sobre o direito à terra como parte fundamental da preservação cultural. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar ao editor do site. Tudo bem. Na carta, você expressará a sua opinião sobre os desafios para elevar o reconhecimento territorial e preservação da identidade. Então, é a sua opinião. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que defendam com clareza e objetividade. Você deve assinar a carta com leitor ou leitora. Né? Atenciosamente Igor, atenciosamente leitor, atenciosamente leitora. Pode ser desse jeito. Eu botei meu nome. Tudo bem. Aí vamos lá. Comecei assim. O artigo A Volta de um Rio que Faz Sonhar, de Lenar Medeiros de Menezes, traz, em minha opinião, uma discussão importantíssima para o Brasil atual, em que em meio a um contexto global de crises econômicas, conflitos civis e embates socioculturais. Analisar o papel e o comportamento do brasileiro frente imigrantes. Eita, pílula. Nessa carta aqui, não, gente! Ai, caramba, vocês vão esperar. Pera aí, deixa eu trazer aqui. Deixa eu trazer aqui a minha carta. Calma aí. Tá no Canva. Vou baixar, não sou doido. Vocês vão esperar. Vem aqui que eu vou trazer o Canva. Vamos lá. Calma aí, deixa eu editar aqui a carta. Ok.
Ok. Aqui faz ao vivo. Calma aí. E o mouse tá acabando a bateria do mouse nessa hora, para me atrapalhar. Para atrapalhar. Oh, meu Deus. Pronto. Agora foi, ó. Eu tenho que trazer para cá. Materiais. Eu pedi para vocês só 3 minutinhos, porque eu tenho que fazer a edição aqui, né? Tem que colocar. Vamos lá. 3 minutinhos, rapidinho. Vamos lá, 3, 2, 1. Vocês escutaram o grito aí, gente? Análise da carta. Eu vou apagar essa, que não é essa carta. E venho para cá. Aqui. Aumenta, que a letra tá muito pequena. Pronto. Ok, prezado editor, ok. Ok. Tô terminando. Tô só aumentando a letra aqui. Vai desse jeito. É... Ok. Pronto, gente. Baixar agora. Só baixar. Só baixar, só baixar. 1 e 2. Atenciosamente. Faltou atenciosamente. Hum, hum. Vou mandar agora no grupo, viu? Mandar agora no grupo. Pronto. Agora foi, hein?
Estão aí, gente, ainda? Cadê vocês? Não me deixa sozinho, não. Ok. Pronto. Pronto. Ainda bem que vocês estão aqui. Aê, aê. Calma aí. Isso aí é ao vivo, Valdez. É isso aí mesmo. Agora deu certo. Deixa eu pegar. Vocês são de boa demais, pô. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui. Cadê? WhatsApp. Você já vai ver meu WhatsApp. Não, deixa eu tirar aqui, que senão vocês vão ver meu WhatsApp. Pode não, pode ver o WhatsApp não. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tela cheia. Pronto. Apareceu bonito. Tela cheia. Agora vamos para o WhatsApp. Vou baixar aqui no tablet para espelhar. É isso, né, gente? Fazendo ao vivo, né? É isso, faz parte. Me perdoe. Ah, me perdoe, ainda bem que vocês são gente boa. Né? Vocês são gente boa demais. Pronto. Agora presta atenção aí. Vamos lá, deixa eu explicar aqui a paradinha. Já vai. Ok, então, bora lá fazer a análise, né, dessa carta, né, desse exemplo de cartinha, né? Olha só. Ó, ficou bonito até, né, ó. Deu a de boinha, né? Tá tranquilo. Enfim, bora lá. Prezado editor, vai colocar desse jeito, tá? Editor do quê? Editor do site, tá bom? A carta mesmo pede pra gente colocar, prezado editor. Agora sim. O artigo, que é o texto número 2. Território e identidade, a luta pelo reconhecimento e preservação, sempre vai trazer isso. Traga, né? Traz isso, né? Então, tu pode colocar o artigo, tu pode colocar o texto, é bom você sempre trazer, tá? Sempre trazer isso. Beleza. Que discute a importância dos territórios tradicionais para a manutenção da identidade cultural de povos indígenas e quilombolas, merece destaque no cenário atual. É como se fosse a apresentação daquele tópico e por que ele é importante. Tá? Em seguida vem uma espécie de problematização. Ó, em tempos de intensificação da globalização e avanço do agronegócio, refletir sobre a relação simbólica e histórica desses povos com suas terras é indispensável para compreendermos a complexidade do patrimônio cultural brasileiro. Pronto. Isso aqui é a problematização, tá? Problematização. Agora vamos para o desenvolvimento da carta. Por enquanto, aqui é a introdução, né? Mas não segue aquele padrão específico. Tá bom? É só você falando o seu ponto de vista. Massa, ficou massa. Aí bora continuar. Concordo, eu. Você deve colocar o eu no meio, tá bom? Use a primeira pessoa. Não precisa ser eu concordo, não, mas pode colocar concordo, né? Que já fica subentendido o eu. Pode usar tanto a primeira pessoa do singular quanto a primeira pessoa do plural. E vamos lá. Concordo plenamente com a autora. Se posiciona ao afirmar que o território para essas comunidades vai muito além da dimensão material, lá no início. Trata-se de um espaço de memória, espiritualidade e pertencimento. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que, somente em 2023, ocorreram 1.185 conflitos agrários no país, sendo 38% deles envolvendo os povos tradicionais. Calma, eu já até sei que era o que tu vai perguntar. Igor, mas isso aqui não é uma cópia? Calma, aí vem a situação, tu tem que sempre produzir em cima. A ausência de demarcação e a omissão estatal agravam a vulnerabilidade social e cultural desses povos. Isso aqui é o posicionamento, né? E interpretação. Então, essa parte aqui, beleza, tá copiando, né? Mas isso aqui reflete. E eu quero que vocês pensem que quando a gente analisa uma carta,
Tu pode sim usar determinados fragmentos, não pode copiar literalmente tudo, né? Se você ficar com medo, tá bom, parafraseei ali a frase, mas eu tô te afirmando. Por quê? Porque a carta é justamente o que você pensa a respeito daquela situação que você leu. Então você pode utilizar sim pequenos trechos e depois fazer a sua interpretação. Você está concordando, né? Então aqui tá tudo certo. Tu não vai copiar todo o texto, né? Aí tu quebra. Não pode. Tudo bem, aí a gente continua. Diante desse cenário, torna-se urgente fortalecer políticas públicas de reconhecimento e proteção dos territórios tradicionais. Lá ele tinha até dado indícios, aí eu venho afirmando, né? Realmente torna-se urgente fortalecer essas políticas. A proteção desses espaços não beneficia apenas as comunidades diretamente afetadas, mas também a sociedade como um todo, ao garantir a preservação da diversidade cultural e a sustentabilidade ambiental, aspectos fundamentais para um futuro mais justo e equilibrado. Isso aqui é a mesma coisa, só que parafraseado. Mesma coisa, só que parafraseado. Tá concordando? Agora vem o checkmate. Por essas razões, parabenizo o portal Brasil Cidadão por dar visibilidade a essa pauta tão relevante e necessária. Vendo? É uma carta. Você leu e você vai parabenizar, você vai discordar, você vai fazer alguma coisa, tá? Incentivar o debate público sobre o direito à terra e à cultura é o primeiro passo para a construção de um Brasil mais plural, respeitoso e consciente de sua verdadeira riqueza cultural. Ponto. Aí eu fechei a minha carta. Tá? Igor, essa é a melhor carta do mundo? Bom, não é a melhor carta do mundo, né? Mas é uma boa carta. Tá? Na minha visão, acredito que tiraria uma nota muito boa essa carta. Tá? Acima de 100. E porque ela tá trazendo muita interpretação e também uma análise cidadã. Então, para mim, ficou massa. Eu gostei. Ah, Kelly, tá super embaçado, é? Oh, meu Deus. Mas melhorou agora, gente. Voltou agora. Ixi, Maria, eu lendo aqui. Tá? Beleza. Alguma dúvida, questionamento? Vocês vão ler isso daí. Leiam, tá? Pode ler tranquilamente. Alguma dúvida, questionamento? Não, né? Tá de boa, né? Então deixa eu voltar. Não. Olha, Kelly, é interpretar o que você leu. Interpretar o que você leu dá super certo, tá? E aí, corrigindo em cima, não tem uma margem ali de estruturação, né? Algo ali moldado, tá bom? E aí, gente, deixa eu perguntar para vocês. Ó, vamos encerrar a aula, tá? Vamos encerrar a aula e vamos dar 15 minutos e começar as correções assistidas, tá? Só o tempo de beber água. Mas eu vou fazer um videozinho pro Instagram, né? Faz parte. Deixa eu perguntar para vocês. Galera, vocês gostaram da aula de hoje? Se sim, coloca coração, galera. Aê! Boa. Gostaram da aula de hoje. Eu fico feliz demais que vocês gostaram, tá? Muito bom. O material já foi enviado no grupo, agora vamos fazer as correções. Domingueira top! Domingueira massa, foi ótimo. Domingueira da melhor forma. Top, show demais. Deixa eu ver aqui, Matheus. Oi, Matheus. Tu tem algum questionamento? Ah, tem lá em cima. Prof, posso começar a fazer a carta colocando a cidade que estou escrevendo, a data? Não, porque isso não foi especificado lá na proposta. Tá bom? Na proposta é só você colocar desse jeito mesmo, ao editor. Tá bom? Perfeito, gente. Obrigado. E até já já. E, gente, eu vou fazer uma pergunta lá no grupo. Aí vocês me respondem, vice? Vocês respondem, tá? Forte abraço. Tchau. Até já já.